Nem tudo devemos falar, nem tudo devemos mostrar, e isso nos deveria ser ensinado desde criança, mas para muitos as coisas não funcionaram dessa maneira, porém nunca é tarde para mudar. E fazer essa pequena mudança, nossa vida se torna muito mais fácil, muito mais leve. E hoje vamos falar de um tipo de pessoa que falam dos outros e não tão legal assim. O primeiro sinal de alguém que fala além da conta dos outros é que elas fazem fofocas constantes. E geralmente é assim, mandam uma mensagem no celular, ligam, se encontram com alguém e iniciam dizendo: você sabe o que aconteceu com fulano? Você nem acredita o que o fulano falou. E me diz, um conteúdo desse faz alguém progredir na vida? Faz uma pessoa se dar bem nas coisas? Claro que não. Muitos acham que são o rei do pedaço porque sabem de tudo e de todos. Tem assuntos para anos, só que não percebem que vão construindo uma má reputação com os outros e afastando as pessoas certas que poderia tornar a vida dela melhor nas coisas. E tem gente que não sossega a língua coça para falar mal dos outros. Tem gente que usa esse comportamento para ter a atenção dos outros e é um péssimo caminho que alguém pode ir, porque, como já disse, a pessoa acha que está tendo engajamento dos outros. Está sendo valorizado pelos outros porque estão dando atenção para ela e não percebe que está sendo um tiro no pé que quando ela perceber vai ficar sozinha e nós não somos obrigados a andar com elas. O próximo sinal é que elas fazem críticas desnecessárias e você já passou uma situação assim ou já ouviu alguém passar? Elas são boas em mudar o clima de um ambiente. Tem gente lá falando de coisa boa, está agradável, as pessoas sorrindo, está tendo um papo bacana, só que ela tem que estragar as coisas fazendo uma crítica totalmente conveniente. E para que isso? Para chamar a atenção, parece que a vida dela é melhor do que a de todo mundo. E claro, rebaixar os outros, e tem algumas que costumam misturar elogio com crítica que, se não tivermos os ouvidos treinados, nem conseguimos perceber elas no ambiente. E tentando nos prejudicar, e sei, é complicado se relacionar com um tipo de pessoa assim, e pensa você no papel de ouvinte. Quando chegar no ouvido dos outros, vai parecer que nós também estamos tendo esse tipo de comportamento. E até explicar se causou uma confusão que se pode perder uma boa amizade, se pode perder o emprego, até coisas mais ruins podem acontecer. Outro sinal bem comum nelas é que elas mudam de comportamento muito rápido. Tem gente que um dia está super empolgada com algo, ou nesse caso estamos falando de pessoas, a pessoa está super empolgada com alguém, elogia, fala muito bem, exalta a pessoa. No mesmo dia ou no dia seguinte já está falando muito mal da pessoa. Muito comum essas pessoas estarem em uma empresa, uma hora estão falando super bem do chefe da empresa, só que de repente bate o desinteresse e aí sai falando mal de tudo e de todos. Tem muitas famílias que elas têm um grupo privado no celular e você nem sabe. Uma hora estão elogiando as nossas atitudes e outra hora estão falando muito mal da gente. Tem pessoas que se reúnem para tomar um café, tomar um chá, comer um churrasco com foco em falar dos outros. E dependendo da conversa sobre falar dos outros, melhora a nossa vida aprendendo com os erros ou acertos de alguém, mas quando é no intuito de denigrir, de humilhar, de ofender, só faz a vida das pessoas andar para trás. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal é falta de lealdade. Sei que não é nada fácil lidar com esse tipo de pessoas, mas elas existem e precisamos admitir, aceitar essa realidade, até porque senão seremos as pessoas mais frustradas do mundo e eu e você, uma hora ou outra, vai se decepcionar com esses tipos de pessoas, mas não é sinal de que devemos parar de confiar nas pessoas. Já passei muitas situações difíceis com essas pessoas em específico, só que não decidi parar de acreditar nas pessoas. Foi ruim cada situação, sim, mas me ajudou a refinar o meu faro, treinar os meus olhos e ouvidos para saber identificar os pequenos sinais muito rápido e se afastar para o meu próprio bem. Já aconteceu comigo iniciar um negócio com um amigo que não era amigo e aí de repente ele fez planos para sair da sociedade e me abandonar e não fiquei sabendo por ele, mas por terceiros, mas faz parte, cada um dá o que tem dentro de valores e situações de decepção assim temos que levar por esse lado que foi uma oportunidade, uma experiência que passamos para se aperfeiçoar mais como pessoa. Antes de ir para outra forma, já deixe sua curtida,
Outra forma para você saber diagnosticar quem fala dos outros é que elas possuem uma conversa sempre negativa. Talvez você não percebeu, mas se começar a analisar 60% na conversa de alguns, 80, 90, 98% é só de coisas muito ruins. Essas pessoas estão treinadas dessa maneira, são aquelas que adoram ficar vendo por horas noticiário ruim, os grupos no celular, pessoas que seguem na internet semelhantes a ela, que só falam de coisas muito ruins, e uma pessoa com esse tipo de postura é porque só consome esse tipo de assunto. E quem vive assim vai compartilhar alguma coisa boa? É claro que não. Lembro que eu tinha um cliente na época que eu cortava cabelo, ele sempre vinha com uma notícia ruim e eu já tinha que me blindar, me preparar emocionalmente para não ser atingido pela sua toxicidade e falava mal do governo, da família, do país, e eu usava aquela velha tática, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque imagina se você escolhe absorver o tanto de coisa ruim desses tipos de pessoas. Tem situações que não dá para evitar, às vezes alguém na fila da padaria, algum atendente vai nos oferecer um serviço, alguém da nossa família, alguém no nosso trabalho. Em vez em quando, alguns minutos, ok, de boa, mas escolhermos andar com elas será um fardo muito pesado que escolheremos carregar. Quer aprender mais coisas sobre sinais de pessoas que falam dos outros? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.